Oi, gente! Hoje nós vamos lá para a página 288 da apostila 3 História para falarmos sobre o Brasil Império, ou o Brasil após a independência. Como vocês viram nos textos anteriores, o Brasil vai se tornar independente, deixa de ser uma colônia de Portugal em 1822 e o Dom Pedro I assume como imperador do Brasil. E o governo dele vai ser marcado por diversas revoltas e insatisfações da população brasileira contra ele. Revolta tanto da população escravizada, dos mais explorados, como também revolta das elites brasileiras, os grandes fazendeiros, que queriam ter mais participação política, afinal, Dom Pedro I ele tinha uma tendência a acumular poder somente na mão dele. E os principais grupos políticos da época eram três, eram os restauradores, liberais exaltados e liberais moderados. Um desses grupos políticos, os restauradores, eram formados principalmente por portugueses, comerciantes ricos, militares, ou seja, gente que havia enriquecido na época que o Brasil era colônia e eles não queriam perder os privilégios deles, então eles defendiam que o Brasil voltasse a ter relação política com Portugal, voltasse a ser uma colônia portuguesa. Outro grupo eram os liberais exaltados, que eram liberais ali, né, pessoas que defendiam liberdades individuais e políticas, que defendiam que o Brasil se tornasse uma república. Por isso que eles eram exaltados, eles eram considerados radicais para a época, por quererem uma república e não um império. E quem formava principalmente esse grupo dos exaltados eram a classe média, funcionários, pequenos comerciantes e profissionais liberais, que são, por exemplo, médicos e advogados. Outro grupo importante vai ser o dos liberais moderados, que, como o nome diz, eles eram liberais, mas não queriam liberdade para todo mundo, é só para eles. Como eles eram grandes proprietários de terras, eles pregavam liberdade política para eles, para que eles tivessem participação maior na política, e não que os escravos, que as mulheres, que toda a população tivesse. Eram liberais, mas nem tanto. E esses grupos políticos aí vão ser chamados para fazer a primeira Constituição do Brasil. Eles vão eleger deputados que vão escrever a Constituição de 1824. E o Dom Pedro I, ele não concordava com todas as ideias desses grupos políticos, porque ele achava que eles estavam querendo tomar poder dele, enfraquecer ele. Então ele vai lá e vai dar um jeito de acabar com isso e que ele fique no controle de tudo. Vocês viram nas aulas de iluminismo que eles proporam, né, a divisão do Estado em três poderes, o legislativo, o judiciário e o executivo. O Dom Pedro I aqui no Brasil vai criar mais um, que vai ser o poder moderador. Esse poder moderador estaria acima dos outros poderes e seria como uma balança ali, em que ele teria o privilégio, o poder de escolher, né, dar disputas lá dos liberais e conservadores, qual ideia deles era melhor para ser aplicada ou não. Então, tudo que a Câmara decidisse, a última palavra quem dava era o Dom Pedro I. E essa imagem representa o Dom Pedro II, né, justamente representando ali o poder moderador dele, balanceando a disputa entre os liberais e conservadores. Afinal, Dom Pedro II vai herdar esse poder moderador do pai dele, Dom Pedro I. A Constituição de 1824, né, a primeira Constituição do Brasil, não vai alterar nada em relação aos povos indígenas, eles vão continuar sendo excluídos, explorados, ter suas terras invadidas. E para os escravizados a mesma coisa, eles vão continuar na mesma situação de miséria, exploração, enquanto a elite brasileira enriquece em custo do trabalho deles, que trabalhavam de graça e em condições péssimas de trabalho, e sempre sofrendo castigos e tudo mais. E agora, pessoal, baseado no vídeo e no texto, responda as perguntas da página 292 e 293 da apostila. Bom trabalho e até a próxima!